Olá, mais uma vez, voltando aqui para a nossa aula Fontes do Direito. Agora iremos falar sobre analogia. O ideal seria que todo o nosso ordenamento jurídico preenchesse todos os acontecimentos, todos os fatos sociais. Sabido é que isto é impossível. Não há como isso acontecer. Então sempre existirão situações não descritas ou previstas em nossa legislação. Vale lembrar que o juiz nunca pode deixar de decidir por não haver norma aplicável no ordenamento, pois vigora o postulado da plenitude da ordem jurídica. E no artigo 126 do nosso Código de Processo Civil fala o seguinte: o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, cabe-lhe-á aplicar as normas legais, não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Então, é para isso que as fontes do direito servem. Na falta de uma norma jurídica cabível ao direito, cabe analogia, costumes, jurisprudências, princípios gerais de direito, para que essa omissão seja suprida. Então, vamos saber agora o que é analogia. Analogia significa aplicar ao caso concreto uma solução já aplicada a um caso concreto semelhante. Repetindo, analogia significa aplicar ao caso concreto uma solução já aplicada a um caso concreto semelhante. Alguns consideram que a analogia não seria uma fonte de direito, mas apenas uma forma de integração da norma, nos casos da lacuna da lei, pois ela não cria norma, apenas aplica uma norma já existente a outro caso concreto. Alguns doutrinadores falam que a analogia ela não é uma fonte de direito. Correto? Todavia, há um doutrinador muito famoso no nosso país chamado Pablo Stouzy, que diz o seguinte: assegura que a analogia pode ser considerada fonte de direito, sim. Correto? A analogia ela se divide em duas fontes: analogia legal e analogia jurídica. O que quer dizer analogia legal? Aquela que utiliza outra lei para casos semelhantes. E a analogia jurídica é aquela que utiliza outras fontes do direito, que não a lei. Exemplo, os costumes, os princípios gerais do direito. Então, a analogia ela serve quando não há uma norma ou não há um dispositivo legal aquele caso concreto, podemos usar a analogia, desde que seja um caso semelhante, para buscar em outra fonte do direito uma solução para aquela lide. Correto? Só que há um detalhe muito importante para nós sabermos. Para que a analogia seja aplicada, ela precisa de 3 requisitos. Primeiro, que o fato em questão não seja regulado de forma específica e expressa por lei. O fato, questão, o caso concreto em tela, não seja regulado de forma específica e expressa pela lei. É o primeiro requisito para o uso da analogia. O segundo requisito, que a lei regule hipóteses similares. Que haja na lei algo similar ao caso concreto em questão. E o terceiro requisito primordial para o uso da analogia é o seguinte: que a semelhança essencial entre essa situação não prevista e aquela que na lei tem a mesma razão jurídica. Repetindo mais uma vez, bem devagar para que vocês entendam. Que haja uma semelhança essencial entre a situação não prevista, aquela que não está na lei, e aquela prevista na lei. Tem uma mesma razão jurídica. Um exemplo, eu tenho um caso concreto, que não há uma previsão legal para o meu direito. Eu busco nos costumes ou nos princípios gerais de direito uma analogia ao meu caso. Correto? Lógico. Tem que haver uma semelhança dentro do caso concreto.
eu não posso fazer uso da analogia em casos diversos. Ou um exemplo bem claro, eu estou militando na área penal e eu querer uma analogia na área tributária, ou seja, ou um exemplo mais claro. Então tem que ver uma certa, uma certa semelhança no caso interno, no caso em questão. O ideal seria o ordenamento jurídico preencher todos os acontecimentos, todos os fatos sociais. Mas aí sabemos que é impossível isso acontecer. Correto? Então, o legislador, o operador do direito, ele pode fazer o uso tanto da analogia legal quanto da analogia jurídica. Legal quando eu busco dentro da lei um caso semelhante ao meu caso concreto. E a analogia jurídica é quando eu busco dentro do meu fundamento, dos conjuntos de disposições de ordenamento, do qual o aplicador extrai princípios para nortear determinada situação, não prevista em lei. Ou seja, quando eu não tenho algo, quando eu não tenho um embasamento legal, uma norma prevista por meu direito, eu busco por analogia em outros casos, desde que sejam semelhantes. Correto? É importante frisar e entender o seguinte: tradicionalmente, não se permite o uso, por exemplo, no direito penal da analogia. Por quê? Porque no direito penal requer uma tipicidade penal. Correto? É necessário que exista uma norma taxativa. Artigo 121. É uma norma para matar alguém. Homicídio. Correto? Então, no campo criminal, só será, salvo, lógico, as exceções, só será permitido o uso da analogia no campo penal quando se for em boa parte. E quando se for em benefício daquele que praticou o crime, daquele que praticou o delito. Correto? Vale lembrar, e é importante saber e frisarmos em nossa cabeça, que a analogia é um procedimento de quê? De semelhança. Mais especificamente, a analogia jurídica. Porque requer cuidado maior do intérprete. Conhecimento profundo da situação jurídica. Ou seja, para o uso da analogia, é necessário que exista lacuna na lei. Ou seja, para que você possa usar a analogia, é necessário que haja uma lacuna na lei, que haja uma omissão da lei para o teu caso concreto, para o direito no qual não é previsto nos nossos códigos, no nosso tratado. O magistrado deve decidir sempre, na maioria das vezes, na ausência da lei que regula a matéria sobre exames. O julgador recorrerá o quê? A fontes subsidiárias, vários métodos, entre os quais a analogia está encontrada. Ou seja, o magistrado, o operador do direito, quando não tem elencado no seu caso concreto, quando não está dentro da norma jurídica, dentro da norma positivista, como Hans Kelsen fala, entendeu? Ele pode se ater, ele pode usar de artifícios, como as fontes de direito, como fontes subsidiárias, para que ele possa embasar, fundamentar a sua tese. Correto? E a própria lei de introdução do nosso Código Civil brasileiro fala no seu artigo 4º. Correto? Então, existe um grande doutrinador brasileiro chamado Paulo Nader, que ele diz o seguinte: a analogia é um recurso técnico que consiste em se aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador. A solução por ele é apresentada para um caso fundamentalmente semelhante à não prevista. Vale relembrar mais uma vez: há necessidade de haver uma semelhança.
correto? Somente haverá esse processo de aplicação no direito perante a omissão do texto legal, correto? Só pode haver o uso de analogia em casos concretos, no nosso ordenamento jurídico, quando há omissão por parte da lei, por parte dos nossos legisladores. Uma vez que não há previsão legal para aquele direito, para aquele caso concreto, o operador de direito pode usar de fonte subsidiária as fontes do direito. E a analogia, como fonte de direito, pode ser usada. Lembrando que tem que ser uma característica fundamental, tem que haver uma semelhança. Certo? Perfeito? Vale lembrar o seguinte: a analogia, ela não se confunde com a interpretação extensiva. Ou seja, na interpretação extensiva, existe uma previsão legal, mas com uma insuficiência de descrição. A má redação da lei dá margem à interpretação extensiva. Nessa hipótese, não há lacuna como ocorre no raciocínio lógico. Ou seja, as leis, no âmbito geral, elas são interpretativas. Sabemos disso. Estudamos isso como ciência do direito. Hans Kelsen, ele é claro em dizer que o uso das ciências do direito para o estudo do direito é importante, desde que esteja dentro de uma norma jurídica. Correto? Então, para nós finalizarmos nossa aula sobre analogia, vale frisar mais uma vez, para que vocês não esqueçam, que a analogia é um procedimento de quê? De semelhança. Correto? É um procedimento de semelhança. Especialmente analogia jurídica. Por quê? Porque ela requer um conhecimento profundo da ciência e na interpretação. Certo? Ou seja, para que seja usado a analogia, é necessário que exista uma lacuna na lei. Correto? Então, com isso, nós terminamos a nossa matéria de analogia. Como fonte de direito sobre analogia, tá? Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os princípios gerais do direito. Ok? Grande abraço, até mais tarde.